Bom dia, crianças! Tudo bem? Então vamos fazer a correção da matéria de português que foi dada na quinta-feira, dia 23. Leia o trecho do texto abaixo. O bicho manjaléu. Se eu pegasse esta bota, eu ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisto e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Saiu e, pela mesma forma, foi à casa de sua irmã mais moça. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que os outros dois. O que lá sucedeu foi o mesmo do que nos palácios das suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos, e este, na despedida, deu ao cunhado uma pena com as palavras: quando se vir nalgum perigo, diga: valha-me o rei dos pombos. Na despedida, sabendo o rei do préstimo da bota, mostrou também desejos de ir visitar a rainha de Castela. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: bota, bota-me agora na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegado lá, ele indagou e soube que era uma princesa que o pai queria casar e que era tão bonita que ninguém passava pela frente do palhaço que não olhasse logo para cima para vê-la na janela. Mas a princesa tinha dito ao rei que só se casava com o homem que passasse sem levantar a vista. O texto é Bicho Manjaléu, está no livro Alfabetização. Então vamos lá, crianças. Letra A. Pronome. O que é pronome? Então vamos lembrar. Pronome é aquilo que eu posso substituir com relação ao nome. Tá ok? Sendo o nome o substantivo, vamos ver quais substantivos eu fui fazer a substituição para o pronome para não ter tanta repetição no nosso texto. O pronome lá. Então vamos marcar aqui, ó, com esse marca-texto. O pronome lá, na palavrinha vê-la, refere-se. Vamos procurar o pronome lá. Se eu pegasse esta bota, ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisto e formou-se. Logo consigo o plano de ir vê-la. Então, nós marcamos aqui. Refere-se ao quê? Vê-la. Vamos ler. Se eu pegasse esta bota, eu ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisto e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Quem que é o moço reparando formou o plano de ir ver quem? Ele formou o plano de ir ver. Deixa eu marcar com essa daqui para vocês verem. A rainha de Castela, não é? Não é quem ele marcou de ir vê-la? Então, aqui refere-se à rainha de Castela. O que seriam os outros dois que o narrador compara com o palácio no texto? Então, vamos lá. Vamos procurar os outros dois. Saiu pela mesma forma e foi à casa da sua irmã. Era um palácio ainda mais bonito e rico que os outros dois. Achamos aqui, ó, os outros dois. Mas a gente está falando do quê? Porque o pronome, ele vai referir-se a algo que está na mesma frase. Então, vamos ver, ó, aqui inicia a frase, aqui termina a frase. Era um palácio ainda mais bonito e rico que os outros dois. Que os outros dois palácios, então. Então, refere-se a quê? Aos outros dois, a palácios. A outros palácios. A outros palácios. Se, em chegado lá, ele indagou e soube que quem o pronome ele retoma. Então, vamos lá. Pronome ele aqui, ó.
Ele está retomando a ideia de quem? Vamos ver aonde está no texto. O que lá sucedeu foi o mesmo do que nos palácios de suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos e este, na despedida, deu ao cunhado uma pena com as palavras: quando se vir algum perigo, diga, valha-me o rei dos pombos. Na despedida, sabendo o rei do préstimo da bota, mostrou também desejos de ir visitar a rainha de Castela. Logo, o moço se viu longe do palácio e disse: bota-me agora na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegado lá, ele. Quem é ele? Então a Pro falou que está na mesma frase, mas também pode referir-se à frase de cima. Então vamos ver? Então eu achei o ele aqui. Chegado lá, ele indagou. Quem indagou? Vamos ler aqui, ó. Ele está na frase de cima, mas ele está no mesmo parágrafo. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: bota-me agora na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegado lá ele. Quem ele? O moço. Então, percebam, o pronome ele está no masculino, assim como a palavrinha moço. Então, vamos colocar aqui. Retoma. Colocar entre aspas. Moço. Tá bom? Poderia ser assim. Vamos para outra folha. Desafio. Leia o trecho do texto abaixo. A carteira. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo o homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela, perdi-a de vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivo, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. Esse texto é de Machado de Assis, chamado A Carteira. Glossário é quando nós colocamos no nosso banco de palavras. Lembram que a Pro disse? Todas as palavras que por um acaso vocês não entenderem ou não souberem é para ir colocando no banco de palavras. O glossário ele entra nesse quesito. Réis. Maneira que a moeda era nomeada naquela época, da forma que hoje nós chamamos de real. Então, 10 reais, 5 reais. Na época eram réis. Os pronomes em destaque em olhe, se não dá por ela, então estamos falando de qual pronome? Ela. Perdi-a, outro pronome aqui, de uma vez. Referem-se a quê? Vamos procurar. A que se refere esses pronomes? De repente, Honório olhou para o chão e viu a carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela,
Se não dá por ela, chamos. Perdia-a de vez. Puxa, Pro, mas você tinha dito que estava no mesmo parágrafo e agora não vai estar. Não está, mas tem uma referência no texto antes. Então, vamos buscar. Abaixar-se, apanhá-la, guardá-la, foi obra de alguns instantes. Puxa, mas não está ainda aqui. Estamos falando de quem? Vamos olhar acima. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Estamos falando da carteira. Então, para abaixar, pegar a carteira, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém ouviu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela. Lembra? Mesmo gênero, masculino ou feminino. Esse daqui é a carteira. Ela perdia-a de uma vez. Então, temos aqui a referência. Estamos falando sobre qual? Alternativa B, carteira. Na frase, e as dele não podiam ser piores. Quais são as dele? E aí, quais são as dele? Vamos ver aqui, ó. As dele. Vou marcar os dois, seriam só o dele, mas vou marcar os dois para que vocês tenham referência com relação ao gênero. Vamos procurar. Aqui, se vocês forem olhar no texto, já está em negrito. Olha só, vou passar aqui em tudo para que vocês vejam que está em negrito. Vamos então ao início dessa frase, para ver se está na mesma frase. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias. As dele, o que é as dele? As circunstâncias dele não podiam ser piores. Então, qual que é a alternativa aqui? A palavra circunstâncias, para que não se repita na frase. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.